Graça e paz, meu irmão. Mais uma vez temos a alegria de deixar mais uma porção da palavra de Deus para sua meditação e edificação. Hoje eu quero falar um pouco sobre a família de Davi, o grande rei Davi. Homem que escreveu salmos profundos, salmos que expressavam as suas emoções, a sua intimidade com Deus. Este homem que foi um grande guerreiro, que matava 10 milhares em uma batalha, era um homem vulnerável dentro de casa. E eu quero falar um pouco hoje sobre os relacionamentos familiares e as dinâmicas das manifestações, das emoções, dos sentimentos no âmbito familiar, na relação marido-mulher, pais e filhos. É muito importante a gente tratar isso, porque quando a gente não trata os relacionamentos da forma certa, quando a gente não usa da autoridade que tem que usar, quando a gente se omite, quando a gente foge das responsabilidades e usa a emoção errada, a situação pode se complicar. Eu vejo que o case da família de Davi é claramente para nós sintomático e podemos deste caso, tirar lições para a nossa vida, para a vivência familiar e para a importância que devemos dar ao âmbito familiar em detrimento de outras áreas. É visível que hoje as pessoas dão muito valor ao sucesso, às conquistas profissionais e nós vamos largando de lado os nossos relacionamentos familiares, quer sejam com os nossos pais, cônjuges, filhos, e vivemos uma superficialidade dentro de casa e somos grandes realizadores fora de casa. Davi, de alguma forma, sintetize e retrate isso que eu estou falando. Um grande rei, um grande guerreiro, um grande servo de Deus, mas pela culpa que carregava, tratava no âmbito familiar, das questões familiares, de uma forma muito dúbia, equivocada e omissa. E eu quero falar um pouco disso, olhando para a história de, basicamente, Davi e seus alguns filhos. Davi teve mais de 20 filhos. Você vai para a Bíblia, em Crônicas e em Samuel, você vai encontrar uma lista ali de 17 filhos homens, fora as filhas mulheres que ele tinha. Então, hoje eu quero abarcar a história, a trágica história de Tamar, Amnon e Absalão. E um outro personagem que é primo. Esses três que eu falei são irmãos ou meio-irmãos, e um que é Jonadab. Esse é primo. Davi é o quinto personagem. São 5 personagens que hoje eu quero enfocar, personagens de uma mesma família, de uma realidade familiar, de pessoas prósperas, ricas, todos da realeza. E o que aconteceu aqui? Aconteceu algo inesperado, algo que nenhuma família quer experimentar, quando um irmão se apaixona por outro irmã ou irmão. Aqui está um caso dramático. E esse caso está sendo velado no coração de Amnon, o filho primogênito de Davi, portanto o sucessor ao trono. Este jovem certamente era muito mimado, as suas emoções eram muito infantis e também, ao mesmo tempo, sinais de paparico, de uma pessoa mimada, ensimesmada, que queria as coisas aqui e agora, que pensava em si como o centro de tudo, o seu umbigo ao redor dele girava todas as coisas. É alguém que, por ser ou está sendo preparado para ser rei, se via com direitos que outros não possuíam. E quando eu olho para a história e vejo o jovem Amnon, primogênito de Davi,
eu descubro aqui o perigo das paixões, o perigo do desejo de querer e ter tudo fácil, o perigo de olhar para a vontade como o centro de tudo, o querer como a base de tudo, e fazer disso uma forma de autossatisfação e autogratificação. Amnon apaixonou-se desesperadamente por sua irmã Tamar. Tamar era sua meia-irmã, filha de Maaca, e tinha um irmão chamado Absalão, ambos belíssimos, tanto Tamar. A Bíblia vai declamar a beleza de Tamar, a sua formosura. E quando a gente lê o texto, essa mulher chamada Tamar, ela não era só bela externamente, mas era uma mulher sábia, uma mulher com argumento, uma mulher com sabedoria. Se você ler aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 13, o momento que Amnon a seduz ou a agride sexualmente, ela tenta argumentar e você vê toda a grandeza dessa mulher na forma que ela faz a argumentação. Nós não teremos tempo de pormenorizar o texto, mas eu convido você a ler o texto a partir do capítulo 13 até o 18, você vai ver como era difícil o relacionamento na família de Davi, como foi trágica a situação na família de Davi. Mas eu falava que Amnon era um homem dominado por suas paixões, por seus desejos. A gente precisa ter cuidado com isso. Não é o que a gente quer, não é o que a gente deseja que vai nos autenticar e preencher. Tem coisas que a gente quer e deseja que são impróprias, que são indevidas, que não estão na hora de acontecer. E a gente tem que aprender a lidar com as nossas paixões, com os nossos desejos, com o querer, o aqui, o agora. Amnon era um homem que adoecia de paixão, portanto era um homem que a cabeça não funcionava, só os seus impulsos, as suas pulsões, como diria Freud, dominava a sua vida. Tinha muito id na vida de Amnon. E Amnon queria muito a sua irmã e adoeceu, e ele depois viu o preço que as suas paixões e emoções trariam para a sua vida. Então esse é o primeiro perigo que eu quero enfocar. O segundo perigo é o perigo de ouvir o conselho dos ímpios, de pessoas que não são sábias, são astutas. E aqui entra o segundo personagem, que é o primo de Absalão, chamado Jonadab. E o capítulo 13, versículo 3, vai sintetizar quem era Jonadab. Diz assim: tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simea, irmão de Davi. Portanto, ele era primo de Amnon. E ele percebe que Amnon está triste, ele está turbado, ele está assim, muito, como é que eu posso dizer, muito solitário. E quando Amnon conta o que estava no coração dele, o seu primo cria uma estratégia, um engodo, uma armação para atrair a sua irmã, a vítima, para uma emboscada, para que ele pudesse satisfazer o seu desejo e ali não houvesse escapatória para Tamar. Nós estamos falando que na vida de Davi, além de ter alguém que tinha emoções, paixões não resolvidas ou mal resolvidas, havia também agora um caso de abuso sexual, de estupro. Um irmão estuprando a sua própria irmã, à força, em nome de uma paixão, em nome de uma vontade carnal. E para que isso acontecesse, alguém foi agente. Esse alguém era um ímpio, era um astuto, era alguém má, perversa, era alguém que era capaz de fazer o que estava propondo ao seu primo, estava ali prejudicando a sua própria prima em favor de um desejo, de uma paixão. Como é triste ouvir uma história dessa de alguém que ouviu um conselho de um ímpio, de alguém que maquina o mal,
de alguém que vê só oportunismos, de alguém que sempre puxa tapete, de alguém que sempre formula planos maquiavélicos. É esse Jonadab que traz o plano, a proposta de como ter, concretizar um desejo e aquilo se tornar realidade. É o perigo de ouvir o conselho dos ímpios, de alguém que tem planos perversos. E muitas vezes nós nos achegamos a pessoas que nos dão maus conselhos, porque elas são más, que têm maus planos, porque eles são perniciosos. Pessoas que apontam sempre o caminho largo e não a porta estreita. Alguém que sempre está querendo favorecer e não confrontar aquilo que é mal. Esse é o perigo de ouvir o conselho do ímpio. O terceiro perigo que eu quero me reportar a você que me ouve é o perigo do ressentimento. Absalão aqui entra na história. Falamos de Amnon, um homem dominado por suas paixões. Falamos do conselho dos ímpios, de um primo que planejou todo o mal, que atraiu Tamar para a casa do seu irmão e ali ele a violentou, ele a estuprou e depois de tudo isso desenvolveu um ódio inexplicável por sua irmã. Depois de ter conquistado o que desejava, ele agora a lançou na lata do lixo. Isso é um sintoma muito presente hoje na criação dos nossos filhos. Nós estamos dando a eles dubialidade de sentimentos. Eles desejam presentes, bonecas, carros, viagens, e a gente dá tão fácil. E quando eles satisfazem aquele desejo, eles agora querem outras coisas. É comum você dar um presente, uma semana, outra semana traz outro presente, a criança vai desprezar um e ficar com outro, porque tudo vem fácil. E aquilo que foi motivo de atração, ele começa a desprezar e quer outro, porque as suas emoções precisam ser satisfeitas. E se você dá tudo o que a pessoa quer, a pessoa vai viver uma vida de transtorno para os outros e para si, porque ele vai coisificar pessoas, ele vai entender que o desejo dele deve ser realizado e concretizado a todo momento. E ele fez da sua irmã um meio de realizar o seu desejo, e agora ela era motivo da sua aversão. Ele a expulsou de casa, ele tira a sua virgindade, ele abusa da sua irmã e agora lança na rua, e ela rasga suas vestes, coloca pó, cinza na sua cabeça e sai chorando nas ruas de Jerusalém. E o seu irmão Absalão, e aí tem algo que eu quero abrir um parêntese. Absalão significa pai da paz. Em hebraico é Abshalom. Abshalom, Jerusalém tem a sua origem na palavra paz. Jerusalém, como se diz hoje entre os judeus. O nome de Absalão é pai da paz. Tamar vem de tâmara, é a planta que produz tâmara, uma palmeira, uma tamareira. E ali estava uma mulher que tinha doçura, de fato tinha, e alguém que deveria ser pai da paz. Absalão foi dominado pela emoção do ressentimento, da ira. E quando ele recebe sua irmã e a coloca na sua casa, ele espera que o seu pai faça alguma coisa. A lei dizia que Amnon tinha que ser expulso da comunidade. Amnon deveria perder o direito ao trono. Amnon deveria sofrer as consequências das suas ações. Mas Davi nada faz.
E isso traz o ressentimento ao coração de Absalão. Durante 2 anos, a Bíblia diz que ele ficou em silêncio. Antes tivesse botado para fora, antes tivesse falado o que estava no seu coração para Amnon, para o seu pai Davi. Mas não, ele se cala e vai se destruindo por dentro. Tem pessoas que explodem e tem pessoas que implodem. Nesse caso, a gente vê o caso, claro, de uma implosão no interior, uma erosão corroendo, uma panela de ácido cozinhando no coração de Absalão, e aquele que deveria ser pai da paz, era agora pai do ódio. E durante 2 anos, ele vai fervendo esse caldo. Durante 2 anos, ele fica esperando o pai tomar uma providência. E ele não só tem ódio de Amnon, agora ele odeia o seu pai. E ele desenvolve uma frieza. Ele se apresenta diante de seu pai Davi e diz: eu queria hoje fazer uma festa, eu estou tosqueando minhas ovelhas, eu queria muito que meus irmãos fossem, principalmente eu queria que Amnon também fosse. E Davi pergunta: mas por que você quer que Amnon vá? De fato, Davi sabia que essas coisas não se resolvem com o tempo. Davi sabia que poderia ter algo ali por trás, mas ele pensou: se forem todos os irmãos, ele não ousará fazer mal ao seu irmão Amnon. Mas o coração já havia engendrado planos, seu coração já havia formulado a vingança perfeita devido à omissão de Davi. Então o poder do ressentimento, do ódio, estava em ação. Isso não pode terminar bem e acaba em assassinato. Ele manda os seus servos, a um comando dele, assassinar o seu irmão Amnon, e a notícia que chega a Davi é que todos os filhos foram assassinados. Até que depois de algum tempo alguém chega: não foram todos os filhos assassinados, apenas Amnon morreu e os demais filhos estão vivos. E Davi tem ódio de Absalão. E Absalão foge para Jesus, perto da Síria, onde é a Síria hoje. O seu avô era rei de Jesus. Davi havia se casado com Maaca, filha desse rei de Jesus. E ali o jovem Absalão passa 3 anos no seu degredo, no seu exílio. Até que Joabe, que era o comandante, o general do exército de Davi, percebe que Davi já está com saudade de Saul. Percebe que ele havia perdido um filho para a morte, estava perdendo um filho emocionalmente, havia visto a desgraça chegar à vida da sua filha Tamar, e era um homem profundamente abalado internamente no seu coração. E Joabe então faz um plano, paga uma mulher para criar uma história e depois convencer Davi que era tempo de trazer o seu filho para casa novamente. E de fato ele faz isso. Ele manda chamar o seu filho assassino. Ele chama, e me emociono com isso, porque são coisas mal resolvidas, são situações, são rupturas, e essas rupturas continuam. O filho volta para casa, Absalão chega, mas não é recebido pelo pai, não é recebido pelo rei. E 2 anos se passam, e Davi não recebe seu filho em casa, estava punindo o seu filho. E ele então manda botar fogo na plantação de Joabe. E Joabe chega: o que você está fazendo? Que loucura é essa? Ele diz assim: por que você me trouxe de volta? Antes eu tivesse ficado em Gerar. Agora eu estou aqui, meu pai não me recebe. A coisa fica da mesma forma.
E o tempo, ao invés de curar, o tempo vai matar. Então você tem 2 anos, Absalão esperando que Davi tome providências. Davi não toma. Ele vai lá e mata o seu irmão. 3 anos ele passa fora, lá em Jesur, fugindo da ira do seu pai, distante do seu pai e da sua família. Volta para casa. Passa 2 anos em Jerusalém, morando aproximadamente 2 quilômetros do pai, e o pai não recebe. 7 anos de ódio, de rancor, de ressentimento, de punição, de planejamento maquiavélico. E os relacionamentos estão ali, distanciados, odiosos. Era assim agora a família de Davi. Era esse enredo macabro que Davi se encontrava. E mais uma vez, Joabe convence Davi a receber o seu filho, e assim acontece. E sabe o que Davi faz? Absalão entra, Davi o beija e se cala mais uma vez. O trecho bíblico vai dizer, queridos, que Davi não diz nada ao seu filho, a omissão de Davi. E aí entra o perigo que eu vejo na vida de Davi, que é o perigo da omissão e do silêncio. A omissão vem sempre acompanhada do silêncio ou do cinismo. No caso de Davi, veio com silêncio. Para tudo ele se cala. Era um grande guerreiro, um homem que sabia louvar a Deus, abria a boca e falava coisas extraordinárias para Deus, mas na hora de lidar com os seus filhos, de tratar os seus filhos, de curar os seus filhos, era o homem do silêncio, talvez esperando que as mães tomassem alguma providência, ou um conselheiro tomasse alguma providência, mas era dele a responsabilidade, ele não poderia se furtar, ele não poderia fugir dessa responsabilidade. Pensava ele que um beijo resolveria essa questão, e não foi isso que aconteceu. Depois que esse homem foi beijado, mas não foi repreendido, não foi chamado a atenção, não foi dada uma oportunidade para ele, o ódio de Absalão aumentou mais. Meus irmãos, quando a gente deixa o perigo também das frustrações tomarem conta do nosso coração, a tempestade perfeita se forma. A gente, como seres humanos, a gente tem sempre expectativas. Elas podem ser reais ou irreais, mas nós somos movidos por expectativas. A gente pode chamar isso de sonhos, de desejos. E a expectativa é aquilo que a gente diz: vai ser assim, eu vou fazer assim, a pessoa vai fazer assim, acontecerá assim. Isso é o que a gente chama de expectativas. A gente vê aqui no coração de Absalão as expectativas frustradas. E não há nenhum substituto às expectativas frustradas. E aí eu chamo de expectativas frustradas. Como isso também promove no coração da gente outros planos. Essa é uma história que eu poderia estar aprofundando mais, mas eu sei que o tempo é curto. E a gente vai dividir essa palavra em 2. Hoje eu quero apenas traçar alguns perigos no âmbito familiar, nos relacionamentos de casa, da família, e pedir que você trate disso, para que não aconteça na sua vida o que aconteceu na família de Davi. Na próxima semana nós vamos falar do que Absalão fez contra o seu pai omisso, contra a nação de Israel, contra a sua família. Tudo por causa de ações não tomadas, ações mal resolvidas, questões deixadas de lado. Nós vamos ver como se deu a morte de Absalão e o que
Absalão foi capaz de planejar contra o pai, que antes era alvo do seu amor e passou a ser alvo do seu ódio, do seu rancor. Tudo isso a gente está falando e estudando para que a gente aprenda a lidar com as boas emoções, com os bons sentimentos e lance fora os maus sentimentos. Eu queria orar a Deus por nossas famílias, por nossos cônjuges, por nossos filhos, para que Deus limpe os nossos corações. Pai, a família pode ser um lugar de bênção, de paz, de alegria, de aconchego, de acolhimento. Mas a família pode ser um lugar de morte, de dor, de ressentimento, de acusação, de penalidades, de morte. Livra as nossas famílias disso. Faz com que os nossos corações se convertam aos filhos e o coração dos filhos se convertam aos pais. Que a nossa família seja curada, sarada, por aquilo que vem do teu Espírito e não por aquilo que vem do diabo. Que aquilo que vem pelo diabo que causa morte, rancor, separação, dissensões, brigas, contendas, ódio, seja tirada hoje de nossas famílias. E o fruto do teu Espírito Santo permeie, haja entre nós. Que haja paz, amor, bondade, longanimidade, domínio próprio. Que haja, Deus, mais do Senhor e menos da carne, mais do Senhor e menos do diabo nos nossos relacionamentos e nas nossas famílias. É isso que eu peço, no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Fiquem bem, fiquem com Deus, Deus os abençoe.